O Pai Nosso é com certeza uma das orações mais pronunciadas pelos cristãos. Esta oração tem muito a nos dizer. Traz em suas frases uma teologia profunda. Mas ela não é apenas uma fórmula teológica para ser repetida, como se fosse um passe mágico. Não podemos nos esquecer que o próprio Jesus, que nos ensinou esta oração, havia dito que não deveríamos ficar pronunciando vãs repetições ao orarmos. O Pai Nosso não é um mantra evangélico. Com certeza, na mente de Jesus, o Pai Nosso era uma oração para ser vivida. Não existe oração verdadeira sem aplicação, sem vida. Assim como não há vida sem oração. Portanto, hoje faremos uma reflexão sobre esta oração. O que o Pai Nosso tem a nos ensinar? O verso 9 inicia-se com a expressão Pai Nosso. Nessa primeira expressão temos grandes ensinamentos. Primeiro, aprendemos a fonte original da humanidade. Chamar Deus de Pai é admitir a existência de um ser superior, criador da vida. Porque a palavra Pai significa a existência de uma autoridade, de um poder sobre aquele que a pronuncia. Chamar Deus de Pai é admitir que a vida que temos provém dele. Porque Pai é aquele que gera, que ensina, que ama, que educa, que se doa por alguém. O segundo ensinamento que temos da expressão Pai Nosso é que aprendemos a nossa razão e significação histórica. Aquele que não reconhece Deus como Pai não consegue entender o significado de sua vida. Não consegue olhar para os outros como parte de uma mesma natureza, que possui o direito de desfrutar do mesmo amor, da mesma liberdade, da mesma vida. Ele é Pai Nosso. Não é Pai meu, somente meu. É Pai Nosso. Somos chamados a viver em comunidade, como uma grande família. Somos empurrados para uma fraternidade espiritual que deve se concretizar numa fraternidade relacional profunda e verdadeira com toda a humanidade, com toda a criação e principalmente por todos aqueles que chamam Deus de Pai. Porque se Deus, que é nosso Pai, criou toda a vida que há na Terra, homens, animais e vegetais, devemos respeitar cada vida e amá-las como o Pai as ama. A terceira lição que podemos aprender da expressão Pai Nosso é que, por meio dela, aprendemos a construir uma família. Aquele que não reconhece Deus como Pai não consegue alcançar para si próprio o real sentido do que é ser pai. Sua compreensão de pai não passa da visão da figura masculina do homem no papel de pai. E este é cheio de ambiguidades. Ao chamar Deus de Pai, atribuímos a Ele a figura do grande patriarca, do modelo paternal que devemos seguir. Com isso, estamos afirmando que nele reside o princípio que deve reger a família, que nele e por meio dele encontramos o modelo para construir a nossa família. Tendo Deus como Pai, encontramos dignidade para a paternidade humana. Apresentamos aos nossos filhos o modelo, o paradigma que deve ser seguido por eles. Nós, pais, buscamos amar como Deus. Contudo, somos homens, passíveis de falhas e erros. Mas, ao olharem para Deus Pai, encontrarão amor, perdão, paz,
encontrarão um modelo seguro para seguir. Agora eu gostaria de olhar com vocês outra expressão da oração Pai Nosso, que se encontra no verso 9, que estás nos céus. Nosso Pai está nos céus. Essa declaração nos faz compreender que este é o nosso destino final. A vida do ser humano só encontra sua significação plena quando se vê destinada a Deus e à eternidade. Onde é o céu? O céu é onde Deus está, porque neste lugar há justiça, amor, alegria, paz, solidariedade, benignidade, mansidão. O céu é estar com Deus e desfrutar de sua vida para todo sempre. Onde Deus estiver, ali existe céu. Eu gostaria ainda de ver com vocês, nesta reflexão de hoje, outra expressão desta oração, que também se encontra no verso 9. Santificado seja o teu nome. Somos chamados para tornar o nome de Deus santo. Devemos fazer aqui duas perguntas para uma reflexão profunda. Onde Deus tem que ser santificado? Como podemos santificar o nome de Deus? Vamos analisar a primeira pergunta? Onde Deus tem que ser santificado? Com certeza não é no céu, porque lá sua vontade é realizada, os querubins estão constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lá a injustiça não existe. O nome de Deus está acima de todo nome. Então é óbvio que Jesus pede para que o nome de Deus seja santificado aqui na terra, na vida em meio à qual existimos. A resposta dessa pergunta nos leva à segunda. Como podemos santificar o nome de Deus? Não santificamos a Deus plenamente apenas com palavras. Expressões de adoração são um meio, mas de forma alguma façam que o nome de Deus seja santificado de forma plena. Não santificamos a Deus com nossa teologia, que reduz a grandeza de Deus e de seu reino a dogmas, ritos, liturgias e espaço. Não santificamos a Deus quando nossa relação com Ele é apenas de sermos ajudados. Não santificamos a Deus quando limitamos sua habitação ao templo. Não santificamos a Deus quando não respeitamos sua imagem e semelhança nos seres humanos. Estou querendo dizer que santificamos a Deus quando estamos abertos para o Espírito Santo, quando permitimos a manifestação do Espírito sem barreiras, sem restrições, sem impormos leis para Deus de como Ele deve agir em nós e no meio de nós. Santificamos a Deus quando visitamos os presos, doentes, quando lutamos pela igualdade social. Santificamos a Deus quando permitimos que Jesus seja o único Senhor de nossas vidas, quando respeitamos e honramos nosso cônjuge, quando tratamos nossos filhos com amor, quando honramos nossos pais, quando oramos pela salvação daqueles que estão perdidos. Ao declararmos: santificado seja o teu nome, estamos assumindo a responsabilidade para que o nome de Jesus, o nome de Deus, seja engrandecido em todas as dimensões de nossas vidas. Espero que possamos, por meio dessa reflexão, nos tornar dispostos a santificar o nome de Deus, a tornar seu nome grande entre nós, de tal forma que as pessoas possam sentir prazer em chamar Deus de Pai, reconhecendo ser Ele o gerador da vida, o Criador deste imenso universo de cores, de música, de danças, de vida. Possamos santificar o nome do Pai em nossas relações familiares, em nossa existência, em nosso leito conjugal, em nossa vida com os filhos. Aquele que não disciplina
os filhos não santificam o nome do Pai. Possamos santificar o nome do Pai por meio dos nossos lábios, com palavras de louvores, por meio de nossas mãos, nossos olhares, através da igreja, na administração do dinheiro que Deus tem confiado a nós, na luta pelo bem-estar da nossa sociedade, na profissão que exercemos. Deus, que teu nome seja santificado através de mim, através daquele que me ouve, através de nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.